Agora nós vamos ver o do while, que é em português a gente chama ele de faça enquanto. Então nesse caso aqui, o do while é uma estrutura de repetição semelhante ao while, mas com uma diferença importante. Ele garante que o bloco de código, ou seja, o que está entre chaves aqui, seja executado pelo menos uma vez. Então, só recapitulando, nós vimos três estruturas de repetição: o for, que é o para, o while, que é o enquanto, o do while, que é o faça enquanto. O for, a principal característica dele é que, quando a gente usa ele, geralmente é para problemas em que a gente conhece o número de vezes em que vai acontecer a repetição. Já o while pode acontecer dada a condição, o bloco nem chega a ser executado uma única vez. Já o do while, a sua principal característica é que todas as vezes o bloco vai ser executado pelo menos uma vez. Então, sabendo disso, fica mais fácil ao ler o problema você identificar qual deles você vai utilizar. Lembrando que a maioria dos problemas podem ser resolvidos com o for, tá? Então, aqui, pelo menos uma vez é executada, enquanto as dos lados do for podem nunca ser executadas, como eu disse antes. A condição só é verificada após a execução do bloco. Então, a gente sempre executa o bloco e no final que a gente verifica a condição, tá? É um pouquinho diferente da onde a gente tem lá no while, coloca aqui em cima a condição, executa o bloco e depois tem a variável de controle. E aqui não. Aqui você tem a inicialização da variável de controle, como nos outros casos, o bloco de código, a atualização da variável de controle e aí sim a validação da condição, tá? Então, olha só como é que funciona, né, o fluxograma dele. Tem o início aqui, tem o meu bloco de código, ou seja, as sentenças, isso daqui, né? E não tem validação de expressão nenhuma. Quando chega aqui embaixo, eu tenho a validação da expressão. Se for verdadeiro, ele executa de novo. Agora, se for falso, ele vai embora, tá? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui no código. Vou colocar aqui um exemplo 4. Vou fazer aquele algoritmo para contar de 1 a 5. Vou fazer logo a estrutura do do, que é passa, né, do. Você coloca o bloco de código aqui, e aí aqui embaixo você coloca a condição. Vou dizer enquanto o contador for menor igual a 5, tá bom? E aí nesse caso aqui a gente tem um ponto e vírgula. Claro que eu tenho que declarar o meu contador, que é a minha variável de controle, contador. Ela vai começar de 1, certo? Aqui. E vou colocar aqui uma mensagem, contador, né, igual mais contador. Vamos ver, contador, contador, do, só que o nosso while aqui, ele vai bem aqui embaixo, depois que a gente fecha o bloco do do. Né? While, contador. Bom, e também, ó, eu colocar aqui, ele vai ficar executando indefinidamente, porque a minha variável de controle, ela não está contando nada aqui para eu ir até 5, né? Vai ficar, ó, se eu esquecer ali do contador, ela vai ficar indefinida vezes, mostrando contador igual a 1. Então, tem contador mais aqui, né? Finalizar aqui. E aqui a gente pode ver agora que ele vai acontecer. Olha só. Contador 1, 2, 3, 4, 5. Né?
Então, essa característica é importante, que eu vou colocar 6. A condição não vai ser verdadeira, mas como ele executa o bloco de código primeiro, ele vai mostrar o 6 pelo menos uma vez. Tá? Olha só. Ó, mostrou 6, chegou aqui a condição não era verdadeira. Então, essa é a característica principal do do while, que a gente tem que executar pelo menos uma vez. Olha só, nesse caso aqui, exemplo do do, por que é importante, em alguns casos, a gente ter executado pelo menos uma vez? Por exemplo, a gente tem um menu suspenso, que é isso daqui, né? Imprima olá, imprima adeus, imprima sair, escolha uma opção. Aí, olá, adeus, saindo, opção inválida. Nesse caso aqui, tá? É necessário mostrar pelo menos uma vez, senão o usuário não vai ver nenhum menu, certo? E aí, se ele quiser sair, ele sai. Então, em alguns casos, a gente tem que utilizar mesmo o do while. Eu coloquei aqui também para cada um desses exemplos que a gente viu de laços de repetição, um código diferente daqueles que a gente viu nos vídeos. Então, você pode voltar também e ver, né, por exemplo, aqui um exemplo de while, onde a gente vê um while com sentinela diferente daquele do vídeo. Então, foi como se tivesse um menuzinho ali, digite números para calcular a média, né? Enquanto ele vai digitar 0 para terminar, né? Então ele vai ficar calculando, inserindo números. Ao final, quando ele colocar 0, vai terminar o programa, né? E ele vai calcular a média. A mesma coisa eu fiz aqui para o while, mais um exemplinho de while, onde eu fiz um método para somar os números naturais, aonde o limite é dado por n. Então, fiz um método aqui que tem um n, que o usuário vai entrar com ele, né? Você pode colocar aqui para o usuário entrar com ele. Ele entra aqui e aí ele vai somando de 1 até n, tá bom? Então, tem vários exemplos aí, mas eu coloquei também esses aqui para vocês praticarem, além daqueles que a gente vê lá nos exercícios. Bom, por último, a gente tem o for each, que ele é um laço muito útil que vai ser utilizado na próxima aula, quando a gente vê vetores, tá? Então, esse daqui, ele é mais para mostrar valores de vetores. Então, não é para pedir, ele é muito utilizado para mostrar valores, porque ele é bem sucintozinho. Eu vou mostrar aqui como ele funciona. Fiz aqui um exemplo 5, um método principal, e eu vou declarar um vetor, né? A ideia é só mostrar o for each, mas na próxima aula a gente vê um vetor. O que é um vetor? Vou colocar ele aqui, que ele vai ter 5, 1, 2, 3, 4, 5 posições. Então, vou chamar o nome do meu vetor de números, tem que colocar esse abre e fecha colchetes aí, e eu vou iniciar ele com 1, 2, 3, 4, 4, para ele ter 5, ele tem, agora dá certo, tá? E aí, ó, ele tem 5 posições, terminar aqui com a chavinha, né, com ponto e vírgula, e aí eu quero mostrar esses valores aqui. Então, ao invés de eu declarar um for inteiro com valor inicial, com condição de parada e também com incremento, eu não preciso, porque já está tudo aqui. Eu já tenho 5 números, quero percorrer cada um deles e mostrá-lo. Então, o for each ele é muito utilizado para essas condições. Então, eu vou colocar um for, eu vou declarar uma variável aqui, chamada de num, que ela vai receber cada um dessas posições aqui e mostrar. Tá? Então, eu vou digitar ele aqui, e aí eu vou dizer que para cada iteração, eu vou pegar e percorrer aqui esse vetor, número bem aqui. Então, da primeira vez que acontecer, na posição 0, ele vai pegar esse 1 e armazenar aqui. E aí eu vou colocar aqui número, tá? E vou mandar ele mostrar para mim esse num. Por quê? Na primeira vez, ele pega esse 1, coloca aqui dentro e mostra. Da segunda vez, pega esse 2, que está aqui dentro, né? Coloca aqui dentro e mostra. A terceira vez, pega esse num, número 3 que está aqui, e coloca e vai mostrando. Então, o for each é para cada posição do vetor, né? For para cada, você mostra esses números. Então, é muito comum a gente ver o for each quando a gente só quer mostrar valores de vetor. Quando for pedir, que a gente vai ver na próxima aula, sempre tem que usar o for
normal mesmo, tá?